Boa noite, pessoal de técnicas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, uma aula teórica sobre algumas estratégias, né, de planejamento de manutenção. Né? Entender um pouquinho, nessa aula 5 o conceito, né, do que é o planejamento estratégico, ok? Vamos lá? Bom, se você for pegar ao pé da letra, né, você entende que no topo da pirâmide está todos os negócios, ok? Então, se você tem uma empresa, essa empresa, por planejamentos estratégicos, ela tem que ter aqui, né, o negócio em primeiro lugar, lá no topo da pirâmide. Ou seja, lucratividade, menos gastos, tudo isso a gente tem que ter aqui no topo da pirâmide. Bom, o que, que seria, né, ao pé da letra? Né? De forma geral, vamos dizer assim. Qual que é o objetivo? Tá? Bom, o objetivo, pessoal, é sempre analisar a situação da empresa por meio de diagnósticos. Né? A gente tem que entender o que está acontecendo, né? E verificar aspectos como competitividade, né? Vulnerabilidade, qualidade do produto, serviços, processos. Tem que fazer um diagnóstico, né? Não tem jeito. É a primeira coisa que a gente vê aí na questão de planejamento. Bom, implementar projetos que modifiquem e otimizem o processo. Também é uma estratégia para a gente ter maior lucratividade, ter maior desempenho, maior eficiência. Monitorar as etapas de implementação, acompanhamento e efetividade das ações estratégicas. Então a gente tem que desenvolver, implantar e acompanhar e ver se isso está sendo realmente efetivo na estratégia da empresa. Tá? Então isso levando, né, de forma geral o que é um planejamento estratégico. Bom, e isso aplicado na manutenção, como que fica? Né? Bom, ela segue os mesmos princípios, né? Porém, ela busca garantir maior disponibilidade possível dos equipamentos, que é isso que preza a manutenção. E, por outro lado, consumir, né, o mínimo possível de recursos, ou seja, não gastar tanto. Né? É o que busca, né? É o sonho, é muito difícil, mas é o que é buscado. Por isso a gente tenta tratar estratégias, né, desenvolver estratégias para que isso seja alcançado. Bom, ela é a única responsável, né, a manutenção, no caso, por definir onde, quando e por que, né, aplicar cada tipo de manutenção. Lembra que a gente falou lá atrás, preventiva, corretiva, preditiva, enfim. A gente que é responsável, ou seja, a manutenção, o gestor de manutenção é responsável de definir onde e quando aplicar cada uma delas. Bom, então ela terá um papel essencial, né, de estabelecer diretrizes para a formulação da estratégia de manutenção para cada modelo de equipamento instalado na empresa. Por isso o diagnóstico, né? Com o resultado, sistematizar a manutenção das máquinas conforme a importância dentro do processo, né, risco e tudo mais. Então, se você mapeia, né, você consegue identificar qual setor ou qual processo produtivo tem mais riscos de ter falha, né, e que pode comprometer o negócio. Então, você vai definir uma estratégia específica para ele, para aquele equipamento ou para aquela linha. Bom, essas decisões devem ser alinhadas com outras áreas que podem sofrer o impacto disso também, que é, por exemplo, produção, né, principal, o estoque, compras, RH, logística, todos os setores podem ser afetados, tá? Dependendo do tipo de negócio. Bom, com o resultado, né, uma gestão estratégica eficiente vai buscar não somente corrigir as falhas, mas também trabalhar de forma preventiva, tá? Vai também implantar melhorias. Então, dessa forma, né, a gente tem que agir, né, através de 5 pilares, que seria a qualidade, que seria a eficiência,
a confiabilidade, a flexibilidade e custos. Tá? São esses 5 pilares que a gente tem que pautar, né? Tem que se basear para poder fazer nosso plano estratégico. Bom, quais são os desafios encontrados aí, né? Porque não é fácil fazer a implantação de um sistema, né? Numa gestão estratégica. Bom, a manutenção tem grande importância dentro da empresa, tá? Então, porém, nem sempre o pessoal são valorizados. Quando eu digo valorizados, não é remunerados, mas sim de forma consciente entender, né, qual é realmente a necessidade de ter aquela manutenção, qual é a importância. Muitos gestores, pessoal, focam esforços para inovações, né, controles e tudo mais. E acaba esquecendo de que o mais essencial, né, que é a qualidade dos equipamentos. A gente está investindo um monte de coisa que não tem necessidade, né? Que, sendo que o importante, o foco é a qualidade dos equipamentos, eles estão disponíveis e para isso, né, quando ocorrer alguma coisa, a gente ter mão de obra capacitada. Então, primeiramente, tem que atacar esses pontos, não investir, né, em controles e tudo mais sem ninguém estar capacitado, né? Lógico que ajuda, é bem-vindo. Tá? Até coloquei aqui, obviamente, novas tecnologias e metodologias são bem-vindas, desde que sejam realmente aplicáveis e adequadas à empresa e aos funcionários, tá? Se isso não correr, pessoal, a gente acaba trazendo resultados que não são esperados, né? Porque a gente focou muito tempo em algo que não precisava. Então tem que pensar no básico primeiro, que é fazer os equipamentos funcionarem. Bom, ainda em desafios, né? Os profissionais da manutenção, na maioria das vezes, só são lembrados quando ocorrem falhas dos equipamentos, né? Em contraste, perdendo o seu potencial estratégico de prevenir problemas e otimizar processos, o que reduziria o tempo em custos dedicados à produção. Então, realmente, o foco, às vezes, o pessoal é um pouco esquecido, né? Só lembra deles a hora que dá as falhas nos equipamentos, aí a gente sai correndo atrás. Mas, enfim, né? Uma manutenção estratégica é capaz de vencer a maior parte desses desafios que a gente colocou aqui, tá? Então, se tiver bem estruturada, uma estratégia bem feita, a gente supera todos esses problemas. Benefícios, pessoal. Bom, a influência direta do setor da manutenção na produtividade dos colaboradores faz com que a área desempenhe um papel estratégico dentro da empresa, contribuindo inclusive para a melhoria dos resultados operacionais e, consequentemente, o aumento da lucratividade. Bom, se a máquina não quebra, se o gestor consegue controlar o estoque legal, se a gente compra as peças na hora certa, a gente acaba, com certeza, trazendo resultado, né? Isso aparece na lucratividade, com certeza. Bom, por meio de uma boa gestão de manutenção, os gestores podem acompanhar sua produtividade do equipamento e identificar falhas, como sobrecarga de indivíduos, pouca eficiência e desmotivação. Com isso, poderão tratá-los em comum acordo com os responsáveis do RH. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Como que está a nossa equipe, como que o pessoal está se comportando, a gente está dando muito trabalho para aquelas pessoas, como que é isso? Faz parte da estratégia. Bom, já que está integrada, né, as metas de produção, a manutenção estratégica favorece os aspectos consideráveis, mas decisivos, como aumento da disponibilidade e confiabilidade do equipamento, é isso que a manutenção procura, né, ajudar, o aumento no faturamento, com certeza, né, porque se parar o equipamento, deixar de produzir, a gente não vai faturar. A redução de custos, com certeza, controlando estoque e tudo mais, e o aumento da segurança, né, para o trabalhador. Além disso, os gestores e demais profissionais de manutenção estarão munidos de ferramentas para mensurar o desempenho da produção, da mesma forma
e também pode simular os resultados por meio de informações estatísticas confiáveis. Bom, se você planejou, se você está medindo, você consegue atuar. Um planejamento estratégico eficaz garantirá que as atividades de manutenção prevejam e controlem as falhas, elevando os indicadores de desempenho. Então, a gente tem lá os indicadores, né, o MTTR, MTBF, a gente acaba conseguindo verificar como está o desempenho da nossa equipe, ou seja, o desempenho dos equipamentos, se a nossa equipe está fazendo um bom trabalho ou não. Bom, como é que a gente faz para garantir a eficácia da gestão? O processo de manutenção sempre buscou ser eficiente, isso é fato, né? Corrigindo os equipamentos o mais rápido possível. Então, o pessoal vai lá, corre, acerta, né? Para ser o mais breve possível e parar muito pouco o equipamento. No entanto, com o passar do tempo, o setor tem buscado ser eficaz, consequentemente, mantendo os equipamentos disponíveis em pleno funcionamento. Então, cada vez mais o pessoal tem essa visão, né, de preventiva, de preditiva, então isso é importante. Para quê? Para manter o equipamento menos parado possível. Tá? Bom, se tem esse objetivo, os profissionais podem lançar mão de diversas ferramentas de controle e métodos a fim de alcançar melhores resultados. Entre os principais estão sistema de gestão de processo de manutenção. Bom, são software, né? Esse software pode contribuir. Só que, quais são eles? CMMS, a gente tem também aí alguns controles que a gente chama de sistemas ERP, tá? Então, eles auxiliam, a gente cria histórico, a gente faz os cadastros, a gente determina calendário, eles auxiliam em muitas coisas, tá? Então, eles permitem cadastrar dados sobre o processo, planejar e acompanhar serviços, programar, gerenciar os ativos, notificar automaticamente emergências, emitir relatório gráfico, armazenar o histórico de eventos, definir cronogramas e gerir os materiais de estoque. Então, assim, ele te dá uma visão ampla, né? Mas primeiro tem que fazer o processo básico lá, que é manter o equipamento funcionando. Bom, todos os sistemas aí, pessoal, são flexíveis, eles se adaptam a cada tipo de empresa, a cada tipo de cliente, né? O formato que vocês quiserem. Bom, outra coisa, mão de obra capacitada. A mão de obra qualificada para operar o sistema aplicando os conceitos de forma correta é primordial. Nenhum sistema de compras financeiro ou outro terá bons resultados se for operado de forma errada. Então, a operação correta é a soma entre a aplicação do conceito e uma boa ferramenta. Então, assim, não adianta nada ter uma super ferramenta e eu não saber. Eu ter uma Ferrari e não saber pilotar. Então, é melhor ter um Fusquinha né, e saber pilotar bem. Então, tem que se preparar para isso, tem que se capacitar. Bom, indicadores de manutenção também é uma coisa fundamental que um gestor, né, tem que ter no planejamento, tá? Então, através dos indicadores que a gente consegue verificar como está o andamento da nossa equipe, tá? Então, a necessidade de fazer um levantamento de alguns dados, por exemplo, efetividade das inspeções preditivas, as solicitações de manutenção preventiva dos sistemas, o número de falhas por equipamentos, o custo de manutenção por setor, né, tempo de operação dos equipamentos, enfim, a gente tem que ter na nossa visão como gestor para poder atuar o que a gente chama de indicadores, porque senão fica difícil a gente fazer qualquer atuação, qualquer correção em cima disso. Bom, esses indicadores, pessoal, dá base sólida para a gente avaliar as ações implementadas, né? Então, em virtude das ocorrências, das coisas que ocorrem, né, das paradas de máquina, a gente consegue ter maior, vamos dizer assim, velocidade na atuação, para ficar mais competitivo. Então, a gestão estratégica da manutenção visa auxiliar os profissionais do setor, como ferramentas eficazes na correção e prevenção das falhas na melhoria de suas máquinas.
Chegando ao finalmente, pessoal, é importante que a manutenção deixe de ser, né, encarada como um gasto adicional, vamos dizer assim, e passe a ser considerado como um fator estratégico mesmo para a redução de custos da produção. Bom, a gente vai encerrando por aqui, pessoal, né, essa aula. Na próxima a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse assunto. Boa noite a todos.